Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte, chegando perto do final das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, vamos ler do 1 ao 12. Se você puder mudar de posição para fazermos essa leitura. Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha com graça e com misericórdia sobre nós nessa noite, para falar conosco, Senhor. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser alimentados por Ti. Ninguém aqui precisa do que eu penso, ninguém aqui precisa do que eu acho. O que nós precisamos, Senhor, é ouvir o Senhor falar. Então, que a Tua palavra, ó Deus, seja clara para nós nessa noite, que ela seja transformadora, que ela seja, Senhor, escrita no nosso coração, e que nós possamos, ó Deus, ser pessoas melhores, servos melhores, irmãos melhores, por causa da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Bom, tivemos aí uma pausa, né? 2 semanas, se eu não me engano. Mas estamos de volta com as nossas bem-aventuranças. Então vamos fazer uma breve recapitulação, só para você poder relembrar esse período. Nós vimos que Jesus está falando aqui com os seus discípulos, né? Ele não está falando para a multidão. Embora ele estivesse cercado, né? Verso 1, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, mas ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, o Sermão do Monte, ao contrário do que às vezes a gente pensa, ele não foi proferido para uma multidão. O Sermão do Monte foi proferido para os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus estava tratando aqui das características dos seus discípulos. Ele começa então o Sermão do Monte falando do ser, de que maneira um servo, um discípulo dele deve ser. Depois, na segunda parte do sermão, e é a mais longa, nós temos aquilo que um discípulo do Senhor deve fazer. Mas ele se preocupa em colocar na frente, em primeiro lugar, aquilo que um discípulo deve ser, porque o ser é muito mais importante do que o fazer. O fazer deve ser uma consequência de quem nós somos, porque é muito possível fazermos coisas sem sermos discípulos de Deus. Basta se lembrar que Jesus já contou a história de pessoas que chegariam diante dele no dia final e diriam: mas em teu nome nós expulsamos demônios, mas em teu nome nós curamos enfermos. E ele, ao final de ouvir todas as obras que essas pessoas tinham falado, ele disse: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Então, mais importante do que expulsarmos demônios, curarmos enfermos, fazermos, prioritariamente nós precisamos ser aquelas pessoas que o Senhor Jesus descreve aqui nas bem-aventuranças. Nós vimos ao longo dessa exposição que estamos fazendo, que as bem-aventuranças, elas estão todas elas interligadas. Então, elas são características que devem estar todas elas presentes na nossa vida. Nós não devemos ser alguém que é pobre em espírito, ou alguém que tem fome e sede de justiça, ou alguém que é limpo de coração. Não, o que se espera de um discípulo de Cristo é que ele carregue todas essas características, principalmente por quê? Porque elas estão interligadas. A ordem pela qual Jesus expôs essas bem-aventuranças é uma ordem intencional. Então ele está tratando aqui de uma construção de caráter. Então a primeira bem-aventurança, que é da pobreza de espírito, nos conduz à segunda, que nos conduz à terceira, que nos conduz à quarta. É uma sequência lógica que nós precisamos estar atentos e galgando esses degraus na nossa vida para que nós possamos manifestar todas essas bem-aventuranças. Vimos também no início que essas bem-aventuranças não são para uma classe especial de discípulos, né? Não é simplesmente para algumas pessoas, não. Todas as bem-aventuranças devem estar presentes em todos os discípulos de Cristo, não importa qual o prefixo que seja usado antes do seu nome, não importa a tarefa que você exerce no corpo de Cristo. Se você é discípulo de Cristo, você deve manifestar essas características, porque essa é a descrição de quem nós devemos ser. Todos nós devemos ser dessa maneira, como está descrito nas bem-aventuranças. E por fim, nós vimos também que além dessa sequência lógica, nós temos também uma coisa que se chama de paralelismo. O que é isso? Por exemplo, nós vimos que a bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, que está no verso 3, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, está extremamente ligada à bem-aventurança do verso 7, dos bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. De que forma? Então, uma pessoa que é pobre em espírito, como nós já vimos, a pessoa que é pobre em espírito é aquela que reconhece a sua falência espiritual. Ela não tem condições, ela reconhece a sua condição de pecador, reconhece o seu estado de pecaminosidade e entende que não tem em si próprio potência, meios de corrigir esse problema. Então ele tem uma falência, ele decreta falência. O que é a falência? Quando a gente diz para o banco que não tem condições de pagar, né? Quando uma firma entra em falência, uma empresa entra em falência, que ela diz, olha, eu não tenho como honrar as minhas dívidas, eu não tenho como pagar os meus compromissos. Então uma pessoa que é pobre em espírito é aquela pessoa que reconhece a sua falência espiritual diante de um Deus que é completamente santo, se arrepende dos seus pecados. E uma pessoa, então, que entende que tem uma falência espiritual, entende que ela era escrava do pecado, precisa ser liberta, precisa ser salva, essa pessoa será misericordiosa, por quê? Porque ela entende que as outras pessoas também vivem nessa situação. Então ela terá misericórdia, porque quando alguém fizer mal a ela, quando alguém se aproximar a ela, ela vai entender, é um pobre em espírito que nem eu preciso ser misericordioso. Então, elas também estão interligadas. Então, aquele que chora terá o coração limpo, e aquele que é manso será um pacificador, que é a bem-aventurança que nós vamos tratar hoje. A bem-aventurança de ser um pacificador, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, está intimamente ligado com a bem-aventurança de ser manso. Porque nós vimos que a pessoa que é mansa, ela é uma pessoa que, por reconhecer a sua pecaminosidade, por ser pobre em espírito, por lamentar a sua condição, ou seja, chorar por reconhecer que é falido espiritualmente, essa pessoa também será
mansa. Em que sentido? Ela não se entende como uma detentora de direitos, ela não se entende como uma pessoa detentora de prerrogativas. E eu sempre dei o exemplo, quando falei de mansidão, é que eu posso dizer que eu sou um pecador. É até bonitinho, né? Eu subir aqui na plataforma e dizer para vocês: irmãos, eu sou um grande pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, e pode até ser bonitinho, mas uma pessoa mansa é aquela que ouve você dizer: Guilherme, você é um pecador. Guilherme, você é um falido espiritualmente. Porque quando a gente diz que a gente é pecador, a gente acha bonitinho, mas quando alguém diz que nós somos pecadores, a gente já fica meio, peraí, não é bem assim. Então, uma pessoa mansa é uma pessoa que reconhece a sua falência, é pobre, é aquela que chora pela sua condição, então ela desiste de correr, de brigar pelas suas prerrogativas, porque ela sabe que é uma pecadora. Não existe nada que você diga a meu respeito que seja pior do que eu realmente sou. Vocês não sabem quem eu sou, mas Deus sabe, eu sei. Então, se você fizer uma acusação a meu respeito, eu preciso ser manso, porque nada do que você diga será pior do que eu realmente sou. Então, essa é a mansidão. Então, uma pessoa que é mansa, ela vai estar demonstrando também a bem-aventurança da pacificação. Qual era a expectativa que os judeus tinham a respeito do Messias? Nós temos Jesus aqui, sentado com os seus discípulos, trazendo características daqueles que seriam os seus discípulos, daqueles que seriam os cidadãos do seu reino. Mas os judeus, ao ouvirem essa sequência, eles ficavam escandalizados. Por quê? Porque eles esperavam um Messias que fosse militar. E ele está falando aqui de pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, mas o Messias é alguém que vai nos libertar do Império Romano. O Messias é alguém que vai restaurar a glória do reino de Israel, é aquele que vai restaurar os exércitos. Os judeus ficaram completamente chocados, porque Jesus deixou claro que ele não veio para isso. Ele deixou claro que o seu reino era o reino dos céus. Um reino de uma natureza completamente diferente. E da mesma forma que os judeus tinham essa expectativa, e nós já falamos sobre isso em outros momentos, nós também vemos que a igreja costuma cometer o mesmo erro. Nós hoje costumamos cometer o mesmo erro. E como os judeus, às vezes nós nos envolvemos em planos de poder. Às vezes nós nos envolvemos em necessidade de conquista, como se nós fôssemos, chamados para governar, como se nós fôssemos chamados para dominar. Quando, na verdade, a descrição que Jesus faz aqui nos conduz a esse momento de pessoas pacificadoras. Então, nós não podemos incorrer nem mesmo nesse erro que os judeus incorreram, porque é possível. Então, esse Messias manso, ele desconcertou os judeus, E ele ainda acaba desconcertando alguns cristãos, porque alguns cristãos ainda insistem em agir de maneira diferente da qual o nosso Senhor agiu. Jesus agora apresenta a virtude que vai novamente contra as expectativas mundanas. E nós, quando fomos analisando cada uma das bem-aventuranças, nós fomos vendo como elas são na contramão da cultura, na contramão do mundo. Ser um discípulo de Cristo é andar na contramão, porque ninguém quer ser pobre em espírito, todo mundo quer ser alguém altivo, ninguém quer chorar, todo mundo só quer se alegrar, ninguém quer ser manso, as pessoas querem se defender, eu tenho meus direitos, Então, as bem-aventuranças vão sempre na contramão da cultura. E agora, mais uma vez, Jesus frustra as expectativas humanas. Porque ser pacificador, buscar a paz nesse mundo, é andar na contramão dele. E parece que cada dia que passa o mundo está mais em guerra.
E nós estamos mais envolvidos em guerra. E eu não estou falando somente de guerra de Ucrânia, guerra de faixa de Gaza. Eu estou falando das guerras pessoais, das lutas. É só olharmos para as redes sociais e vermos o quanto de guerra, o quanto de belicosidade, de animosidade existe. Mas nós andamos na contramão. Então, o cristão, quando ele é pobre em espírito, quando ele chora pela sua natureza pecaminosa, quando ele reage com mansidão ao ser confrontado, quando ele tem fome e sede de ser justo, quando ele olha com misericórdia para os pecadores e tem o seu coração purificado, ele vai colocar a paz como um grande valor na sua vida. Se ele tem essas outras bem-aventuranças que vieram antes, ele vai ter a paz como um grande valor na sua vida. A paz será algo importante na sua vida. Mas não é qualquer paz. Não é uma paz que abre mão de toda e qualquer verdade. Não é uma paz que seja complacente. Não é uma paz que aceita tudo. Mas ele busca a paz, ele faz os seus contrapontos, mas ele busca a paz. Ele não precisa, em nome dessa paz, dar concordância com aquilo que é errado, mas ele precisa manter o seu desejo, a paz como um valor que vai à frente até mesmo disso. Embora ele mantenha a posição do que é correto, mantenha a posição do que é certo, do que é verdade, ainda assim ele faz isso com o desejo de manter a paz. Ou seja, você não precisa abrir mão da verdade em nome da paz, mas você não pode deixar que a verdade coloque a paz em risco. É manter firmeza na paz, firmeza na verdade, mas tendo no seu coração o desejo de ter paz. O pacificador, ele não busca ou ele não causa o conflito. Ele não é alguém que vai atrás de brigas, é alguém que vai atrás de disputas. Pelo contrário, ele busca agir de maneira ativa, de forma que haja paz, pessoa com pessoa, grupo com grupo, país contra país, e ele está sempre envolvido com paz. Além dele não ir atrás de conflito, ele trabalha, ele milita, ele se envolve, ele trabalha ativamente para que haja paz entre as pessoas, entre grupos e até mesmo entre nações. Esse é um valor altíssimo para um discípulo de Deus. E principalmente, além de haver paz entre pessoa e pessoa, além de haver paz entre grupos e grupos, além de haver paz entre nações e nações, um pacificador quer que haja paz entre os homens e Deus. Um pacificador quer que haja paz entre os homens e Deus. Então o pacificador ele tem que ser alguém manso. Porque se ele tenta se defender, se ele tenta lutar pelos seus direitos, lutar pelas suas prerrogativas, lutar pela sua reputação, ele não vai conseguir ser um pacificador. Se toda vez que alguém diz uma palavra contrária, se toda vez que alguém faz alguma acusação, e ele vive sempre na defensiva de si mesmo, ele está sempre se defendendo, buscando, eu não vou aturar essa acusação, eu não vou aturar que falem comigo dessa forma, ele não conseguirá ser um pacificador. Então o primeiro passo é ser uma pessoa mansa. E sendo manso, ele vai suportar essas situações. Ele também precisa ser misericordioso, como eu disse, as bem-aventuranças que vêm antes são necessárias. Porque olhando para o outro como alguém que ainda é escravo do pecado, olhando para o outro que é alguém que está debaixo de um jugo, ele precisa olhar para o pecador, até mesmo esse pecador que está acusando, até mesmo esse pecador que está fazendo ofensas, é preciso olhar para esse pecador e entender que ele precisa ser salvo, entender que esse pecador é alvo da misericórdia. Então é preciso ser manso para ser alguém que é pacificador. O pacificador, ele quer ver Deus sendo glorificado nos relacionamentos humanos. Um bem-aventurado, o feliz, é aquele que quer ver
Deus sendo exaltado por meio das relações que há entre os seres humanos. Ele está buscando isso. O pacificador, ele está disposto a se humilhar, ele está disposto a fazer tudo o que é necessário para que a glória de Deus se manifeste entre os homens. Como eu disse, esse se humilhar, esse fazer tudo, não envolve abrir mão da verdade, mas ele passa por cima de qualquer ofensa para poder levar a paz. Porque nós precisamos nos aproximar dos pecadores, querido. Nós precisamos nos relacionar, inclusive, e talvez principalmente, com aqueles que não amam a igreja, que não amam a Jesus. E olhar para eles e entender que eles estão num momento, eles estão prisioneiros, e eles precisam ser resgatados. E como eles serão resgatados se não houver quem se aproxime, se não houver quem chegue perto deles, levando o evangelho que traz a paz entre os pecadores e Deus? Então, em nome da paz, nós estamos dispostos a nos relacionar com aqueles que desdenham de nós. Nós estamos dispostos a nos relacionar com aqueles que acham que nós somos ignorantes, fanáticos, com aqueles que não honram o nome de Deus e às vezes até zombam do nome de Deus. Mas, como discípulos de Cristo, nós queremos ver Deus sendo glorificado nos relacionamentos humanos, então nós precisamos nos aproximar para proclamar o evangelho que traz a paz, que pacifica o pecador com o Deus Santo. Então eu separei aqui 4 atitudes de um pacificador. Primeira, ele não replica as ofensas. Ah, mas o cristão, ele é alguém ignorante. Ah, mas o cristão é alguém simplório. Ah, mas nós, como pacificadores, não devemos ficar perdendo tempo replicando e discutindo com aqueles que enxergam em nós algo diferente. Primeiro, porque eles não têm condição de entender de forma diferente. Eles têm os seus olhos velados, eles estão com o seu entendimento encoberto pelo Deus desse século, então eles são vítimas. Eles são vítimas do pecado. Então nós não devemos perder nosso tempo replicando ofensas, devolvendo ofensas. Qual a segunda, então, característica, atitude de um pacificador? É encarar essas situações à luz do evangelho. De que maneira, é pensar de que maneira a minha reação vai atingir as pessoas. De que maneira eu reagindo a como as pessoas me tratam, se a minha reação vai aproximar ou afastar essas pessoas do evangelho. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas eu, quando evangelizo alguém hoje, eu tenho muito a explicar a respeito dos cristãos antes. Eu preciso quebrar uma série de pedras, de coisas que foram colocadas entre mim e a pessoa, colocadas por cristãos. Eu preciso ficar me diferenciando. Olha, eu não sou igual fulano, eu não sou igual Beltrano, eu não penso igual ciclano. Por quê? Porque a mídia, a televisão e todos os meios aí que a igreja tem para se comunicar, as figuras públicas do evangelho estão provocando reações que não são de pacificadores. E quando a gente se aproxima de alguém para pregar o evangelho, a pessoa já tem uma reação de tipo assim: você me odeia, como se eu odiasse ele, porque algumas pessoas estão pregando como se fosse ódio. Então nós precisamos pensar como pacificadores de que maneira a minha reação, não importa o quanto ele tenha sido injusto na sua análise, na sua ofensa, no seu julgamento a meu respeito, quando eu for reagir a isso, eu preciso pensar: a minha reação vai aproximá-lo do evangelho ou vai afastá-lo do evangelho?
Porque se eu simplesmente esbravejar, se eu simplesmente tentar defender a minha reputação e for agressivo na mesma medida para colocá-lo no seu lugar, para dizer a ele que eu não sou, não pode pisar, eu sou filho do Deus vivo, eu sou sacerdote do Senhor, eu sou a menina dos olhos de Deus, e em nome disso eu parto para agredi-lo, eu estou afastando ele do Evangelho. Eu preciso ser um pacificador, como eu disse, repito, sem abrir mão da verdade, mas tendo o Evangelho como guia, e analisar a maneira como eu respondo, como eu reajo, porque ele não tem a verdade, eu tenho, eu preciso agir de acordo com quem tem a verdade. Isso precisa estar nas minhas atitudes, no meu comportamento, em quem eu sou. Terceira coisa, eu já não repliquei as ofensas, eu já levei em consideração se a minha reação vai aproximá-lo ou afastá-lo do Evangelho. Então agora, depois de ter suportado o calado, depois de ter percebido que o outro é um prisioneiro do pecado, eu agora vou agir como alguém que o socorre. Dá um pulinho ali em Romanos capítulo 12, avança um pouquinho aí na sua Bíblia. Romanos capítulo 12. Verso 20. Romanos 12, 20. Vamos ler a partir do 17. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus irmãos, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. No 20, façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. 21, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, alguém que te ataca, alguém que te ofende, alguém que menospreza você por ser um discípulo de Cristo, se você não retrucar, se você medir as suas ações a respeito, pensando no Evangelho, imaginando se isso vai aproximá-lo ou afastá-lo do Evangelho, se essa pessoa ver você socorrê-lo em suas dificuldades, se no momento em que ele estiver em crise, e isso acontece, tá, irmãos? Pessoas que menosprezam você por ser cristão, no dia que eles têm uma crise no casamento, se você for uma referência de cristão para ele, é a você que ele vai procurar. Se ele tiver uma outra dificuldade, se ele estiver passando algum aperto no trabalho, se ele estiver passando por alguma situação de risco, ele vai buscar você. E um cristão pacificador não é aquele que vai pensar: agora ele está me procurando. Agora ele quer que eu ore por ele. Isso não é a atitude de um pacificador. É nessa hora que você vai demonstrar quem você é, qual é a sua natureza, como você está sendo constituído e formado pelo Espírito Santo. É nessa hora que você vai apresentar a ele o amor de Deus e vai passar por cima de tudo, vai engolir seco todas as acusações, vai perdoá-lo e vai dar a ele o socorro necessário, a palavra que ele precisa ouvir, às vezes até mesmo a ajuda material que ele precisa. E é com isso que você vai mostrar a ele o Evangelho, é com isso que você vai apresentar a ele a diferença que há entre um discípulo de Cristo e aquele que não é discípulo de Cristo. É tratá-lo de uma maneira completamente diferente da qual ele tratou você. É em nome da paz, da sua paz com ele, mas principalmente em nome da paz dele com Deus. Porque esse é o objetivo de um pacificador. E por fim, seja acessível, amigável, porque senão a pessoa, quando tiver nessa situação, ele não vai se aproximar de você. Se você for alguém altivo, alguém iracundo, alguém nervoso, alguém que está sempre, irado,
por conta dos maus tratos, por causa das ofensas, essa pessoa não vai se oferecer. Então você precisa ser alguém acessível. Um pacificador é alguém que não tem interesse em se defender. Ele não tem interesse em defender a sua própria dignidade e a sua própria honra, porque ele é manso. E ele sabe que não tem dignidade própria e nem honra própria. O que ele tem é porque Deus deu, porque na verdade nós somos miseráveis, pobres em espírito, falidos espiritualmente. É isso que nós somos, falidos espiritualmente. Então eu não tenho reputação a defender. Eu preciso ser acessível, eu preciso estar próximo, porque eu preciso atrair essas pessoas para poder compartilhar o evangelho que traz a paz. Então, irmãos, esses pacificadores serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser chamado filho de Deus é ser identificado. As pessoas vão chamar você de filho de Deus. Se você for um pacificador, você será chamado. As pessoas vão olhar para você e vão identificar em você um filho de Deus, porque você é um pacificador. E essa será a sua identidade. Porque as pessoas verão em você essa característica. Por quê? Porque o Deus da paz, aquele que reconcilia os pecadores consigo mesmo, mesmo tendo todo o direito, ele promoveu a paz com os homens. Percebem que todos os seres humanos, inclusive eu e você, ofendemos a Deus? Todos os seres humanos do mundo são devedores de Deus porque o ofenderam, porque foram contra a Ele. Ele teria todo o direito, ele teria toda a prerrogativa de estar sobre nós em juízo. E se Deus fizesse isso, nós estaríamos como? Perdidos. Se Deus invocasse os seus direitos, se Deus fosse cobrar cada uma das ofensas que nós fizemos contra Ele, seria impossível ter paz entre nós. Ele viria sobre nós com juízo, ele viria sobre nós com justiça. Mas o Deus da paz promoveu a paz de homens e mulheres pecadores com ele. Essa é a característica. Jesus, ele abriu mão de tudo em nome da reconciliação do pecador com Deus. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, avance um pouco. Filipenses capítulo 2. Versos 4 e 5. Vamos ler além do 5. Vamos começar no 4. Desculpa, começa no 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Só até aí. Jesus abriu mão de tudo. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor. Ele não precisava ter feito absolutamente nada do que ele fez, ele não precisava ter encarnado, ele não precisava ter sido humilhado, ele não precisava ter sido morto, nada disso, porque nós não acrescentamos nada a Deus. Deus é completo, Deus é autossuficiente, autoexistente, nós não acrescentamos nada a Ele, mas Ele, por sua graça, para que nós pudéssemos ser perdoados, para que pudesse haver paz entre nós e Ele, Jesus abriu mão das suas prerrogativas. Aqui diz que ele não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele poderia ter dito: não, eu não vou fazer isso, eu sou Deus, eu não vou me humilhar.
mas ele considerou que valia a pena trazer paz entre os pecadores, nós e Deus Santo. Então, por que nós não queremos nos humilhar? Então, por que nós não queremos passar por cima das ofensas? Então, por que nós queremos revidar? Então, por que nós queremos que os outros paguem ou que os outros se calem? Deus não agiu assim conosco. Se ele agisse assim, não existiria igreja. A igreja só existe porque Deus abriu mão das suas prerrogativas para poder perdoar pecadores como nós. A igreja só existe por causa disso. Nós só estamos aqui por causa disso. E parece que a gente se esquece disso. Pessoas iracundas, pessoas raivosas, não serão chamados de filhos de Deus, não serão reconhecidos como filhos de Deus. Nós precisamos ser reconhecidos como filhos de Deus, agindo como filhos de Deus. Porque um filho parece com o seu pai. Um filho carrega as características, é o que se espera de um filho, não é? Quando a gente olha, quando o bebê nasce, né? A gente apresenta o bebê para a família, e a pergunta que a gente sempre faz, parece com quem? Todo bebê tem cara de joelho, nunca para mim não parece com ninguém, bebezinho, né? Só depois que ele cresce um pouquinho, que ele para mim ele parece com alguém. Mas toda mãe, todo pai tem a expectativa de ouvir o quê? Não, parece com você, né? E aí quando você diz para a mãe que ele parece com o pai, a mãe, carreguei ele na barriga 9 meses, para você dizer que ele parece com o pai. Ou então quando diz que parece com a mãe, aí o pai fica todo amuado porque queria que parecesse com ele, não é? Então o que se espera de um filho é que seja parecido com o pai. Então, para nós sermos chamados filhos de Deus, nós precisamos ser parecidos com Deus. Para sermos parecidos com Deus, devemos agir de modo parecido com o que Deus age. Então Deus, em nome da paz, abriu mão das suas prerrogativas, abriu mão dos seus direitos, passou por cima das ofensas e reconciliou nós, pecadores, com Ele. Então nós, para sermos chamados filhos de Deus, para sermos reconhecidos como filhos de Deus, nós devemos fazer a mesma coisa. Parece que ultimamente nós estamos em guerra com o mundo. A maneira como os cristãos falam publicamente a respeito da sociedade caída, e é uma sociedade caída, eu não estou dizendo que não é. É uma sociedade cheia de pecado, e nós sabemos disso. É inaceitável a maneira como eles decidem viver a vida? Sim, porque vai contra a verdade de Deus. Mas eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar a paz entre eles e o Senhor. Eu preciso ser um pacificador. Eu preciso ser um agente que se aproxima dessa sociedade caída, que se aproxima dessa sociedade pecaminosa, que se relaciona com essa sociedade que afronta os valores de Deus, não em guerra, não em atitude de combate. Por quê? Porque bem-aventurados os pacificadores. Esses é que serão chamados filhos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado. Obrigado, Senhor, por ter salvo a minha vida. Obrigado, Senhor, por não ter exigido de mim o que lhe era devido, porque eu estaria morto agora. Se o Senhor tivesse cobrado tudo que eu devo, se o Senhor tivesse retribuído todas as minhas ofensas, como eu merecia, eu estaria perdido, Senhor. Obrigado, muito obrigado, por ter promovido a paz entre mim e Ti. Muito obrigado, Senhor, por ter
punido as minhas ofensas no seu Filho, por ter jogado sobre ele o castigo do meu pecado. Oh Deus, que eu possa seguir o seu exemplo, que eu possa, Senhor, manifestar na minha vida características de um filho teu, que eu possa ser reconhecido, que a minha identidade, e eu seja chamado filho de Deus, porque eu também me compadeço, porque eu também busco promover a paz entre pecadores e ti. Oh Senhor, me perdoa. Perdoa a tua igreja, Senhor. Se tem agido como combatente, se tem agido como militante, se tem guerreado contra o mundo, quando o Senhor não nos mandou guerrear. Perdoa-nos, Senhor, se temos tratado as pessoas de uma maneira que as afasta do Evangelho, que joga elas para longe da tua salvação, porque estamos interessados em combater o mal, sendo que nós não fomos chamados para isso. É o Senhor que luta, é o Senhor que combate, é o Senhor que julga, é o Senhor que condena. Não nós. Sem abrir mão da verdade, Senhor. Não estamos aqui, Senhor, dizendo que vamos abrir mão daquilo que sabemos ser o certo. Não vamos compactuar com pecados e com atitudes que ofendem ao Senhor, não é isso. Mas nós queremos, Senhor, nos aproximar desse mundo, nos aproximar dessas pessoas, pessoas que te ofendem, com o coração de um servo teu. E por ser pobre em espírito, por chorar na sua condição pecaminosa, por ser manso, por ter fome e sede de justiça, por ser limpo de coração e por ser misericordioso, nós também queremos ser pacificadores e promover a paz entre os homens pecadores e o Senhor, porque nós também um dia fomos alcançados por um pacificador. Jesus veio trazer a paz, e Ele pagou um preço por isso. E o preço que nós temos que pagar nem se compara com o preço que o seu Filho pagou. Passar por cima de algumas ofensas, ignorar algumas palavras duras que são ditas contra nós, não se compara com ser punido como pecador sem ser pecador. E foi isso que o seu Filho fez. Ele, sem ter cometido pecado algum, ele foi submetido à cruz e recebeu lá na cruz o cálice da ira, que era meu, que era dos meus irmãos. Eu, ao contrário do teu Filho, se me chamam de pecador, isso é verdade. Então, ó Deus, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos pacificadores. Em nome de Jesus. Agora eu te peço que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. E que a tua palavra fique guardada no nosso coração, gravada na nossa mente, e que ela nos transforme para a glória do teu nome. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.